Oi, meus amores, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser de geografia e nós vamos falar sobre a hidrografia. Hidrografia é o estudo da água. A gente vai ler sobre isso, olha aí. A hidrografia. A Terra apresenta grande parte de sua superfície coberta por águas salgadas e doces. O estudo das águas, ou seja, dos oceanos, dos mares, das geleiras, dos rios, dos lagos e das lagoas, é chamado de hidrografia. A maior parte dessas águas é salgada e forma os oceanos. Oceano é, portanto, uma grande extensão de água salgada que contorna os continentes. Marcando aí, tá? A Terra até os continentes, vai. Marcando isso aqui. Então, a gente viu que hidrografia é o estudo das águas. Estudo da água. Hidro, água. Grafia, estudo. Por isso que se chama hidrografia. Tá bom? É igual quando alguém fala hidroginástica. Não é uma ginástica que é feita dentro da água? Então, é a mesma coisa. O estudo que é feito da água. Entendeu? A gente também aprendeu numa outra aula sobre a água que a água ela é a maior parte da superfície da Terra. Então a gente tem a maior parte do nosso planeta é água, sendo que uma porcentagem grande é salgada e uma porcentagem bem pequena é doce. Vocês lembram disso? Então nós temos a água salgada e a água doce. O oceano que banha o Brasil chama-se Oceano Atlântico. O oceano é a água salgada que banha os continentes. O nosso oceano é o Oceano Atlântico. Existem outros tipos de oceano, tá bom? Mas o que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, tá bom? Quando o continente inteiro é banhado pelo oceano, nós chamamos de litoral. Aqui é o continente e aqui é o oceano, tá bom? Então, passando por baixo, assim, chamamos de litoral, tá bom? O litoral é esse continente. Então, o continente é chamado de litoral quando ele é banhado por um oceano. Chamamos de praia aquele pequeno espaço de terra que é banhado por um rio, um lago ou um mar, tá bom? É bem pequeno mesmo. Quando é o oceano ele banha tudo. Mas praia não. Praia é só aquele espacinho lá na frente, tá bom? A gente vê isso quando a gente vai na praia, que é um espacinho bem pequenininho que começa a ter água e depois a gente tem o mar. Então, isso é a praia, tá bom? Como eu já havia falado, a água doce é a menor quantidade de água do planeta Terra. Nós podemos encontrar água doce nos rios, nos lagos e nas lagoas, tá bom? Rio é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar ou a outro rio. Alguns rios atravessam terrenos muito acidentados, que provocam desníveis no curso da água. São as quedas de água, também chamadas de cachoeiras, cascatas ou saltos. Há também os riachos, que são rios pequenos. Marcando rio até rio, aqui. E aqui marcando são até pequenos, tá? São até pequenos. Marca aí. Agora sabemos que os rios é a água doce corrente. Também temos os riachos, que são rios menores. Mas o rio e o riacho, todos os dois jogam a água ou no mar ou em outros rios, tá bom? Os rios têm grande utilidade para o lazer. Servem para a navegação, por permitir o transporte de pessoas e mercadorias. Produzem energia elétrica, são fontes de alimento pela variedade de peixes existente e fornecem a água aos seres humanos para aliviar a sede, irrigar plantações, entre outras funções. Nesse, a gente vai marcar tudo isso aqui, tá bom? Porque tudo que tá aqui é importante, então vamos marcar tudo, tá? Vou começar, hein? A cada parte de um rio
damos o nome de elemento. Então, cada partezinha dessa é um elemento, tá bom? Nascente é um lugar onde o rio nasce. Então, nascente é aqui atrás, ó. Tá vendo que o rio tá nascendo daqui de trás? Tá surgindo daqui de trás? Então, aqui atrás é a nascente. Leito é o lugar por onde correm as águas do rio. Fica entre as margens. Então, leito é aqui, ó. Leito, as águas do rio correndo e as margens são essas, tá bom? Foz é o lugar onde o rio despeja suas águas. Então, foz, ó, é tudo isso aqui. É onde o rio está despejando a água, tá bom? Margens são as terras banhadas pelo rio. Os rios têm duas margens, à direita e à esquerda. Os moradores das margens dos rios são chamados de população ribeirinha e dependem principalmente dessas águas para sobreviver. Então, olha só, uma margem, duas margens. Sempre vai ter a margem da esquerda e a margem da direita, tá bom? Então, olha, essa população que mora perto das margens, elas necessitam muito dessas águas para sobreviver, tá bom? É isso. Então, nós temos a nascente aqui atrás, que está correndo no leito, que está chegando ao foz, tá? Lembrando que margem sempre vai ter a direita e a esquerda. Vamos ler aqui embaixo? Afluente é o rio que despeja suas águas em outro rio, um lago ou reservatório. Então, o rio que despeja suas águas em outro rio é um afluente, tá bom? Ilha fluvial é uma porção de terra mais elevada que se encontra no leito dos rios. Então, ilha fluvial é uma porção de terra que se encontra no leito dos rios, tá bom? Lembrando que leitos, olha, é onde a água corre e possui duas margens. Vamos ler esse aqui? Devemos lembrar que, mesmo sendo tão importante para a vida, os rios estão sendo maltratados. Jogar lixo nos rios deixa-os cada vez mais inutilizáveis, ou seja, sem condições de uso, principalmente para nós, seres humanos, para os peixes e outros seres que dependem de diversas formas das águas dos rios para sobreviver. Então, isso aqui, gente, é um aviso, tá? Um aviso que a gente precisa cuidar dos rios. É um lembrete para a gente lembrar que devemos cuidar do nosso rio, tá? Porque muitos precisam dele para sobreviver. Agora a gente vai ler as curiosidades, tá bom? Aqui. Tá? Vamos lá? Curiosidades. A quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há milhares e milhares de anos, mas o número de pessoas que vivem na Terra aumenta a cada dia, o que significa que há mais gente para consumir a mesma quantidade de água. Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta gasta, em média, 12 litros de água. Em casa, quem mora em apartamento consome em média 80 litros de água, mas se você fechar a torneira enquanto escova os dentes, vai gastar só 1 litro de água. A maior queda d'água do mundo é a cachoeira Salto del Anjo, na Venezuela, com 972 metros de altura, o que equivale a um prédio de 326 andares. São gastos 215 a 560 litros de água para lavar um carro com mangueira aberta durante meia hora. Se você trocar a mangueira por um balde, esse volume pode diminuir para 40 litros. Se toda a água da Terra, doce, salgada e congelada, fosse dividida entre seus habitantes, cada pessoa teria direito a 8 piscinas olímpicas cheias. Mas, se dividirmos somente a água potável entre as mesmas pessoas, cada uma teria direito a apenas 5 litros de água. 5 litros de água é muito pouco, gente. 5 litros de água é praticamente aquela garrafa PET
que a gente compra refrigerante. Então, essa garrafa, 2 dela e metade só. Então, uma garrafa PET de 2 litros, outra garrafa PET de 2 litros. Outra garrafa, só que só metade. Isso é 5 litros de água. É muito pouco. Não dá para uma pessoa viver a vida dela inteira com 5 litros de água. Lembrando que estamos falando da água potável, aquela água que é boa para beber, lavar roupa, tomar banho, tudo isso, tá bom? E é isso, meus amores. Com essas curiosidades, a gente viu que é muito importante a gente cuidar da nossa água. Sempre. A gente tem que preservar, a gente tem que cuidar, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!